Atílio Rodrigues, nesse cenário aí quase que dantesco, existe algum horizonte para a sociedade? Olha, Ivan, olhando os indícios, as evidências, a trajetória, o movimento que a gente observa no mundo, primeiro, o que preocupa também é que a gente vê uma certa alienação das pessoas, né? Todo mundo focado em redes sociais, em programas efêmeros, né? Programas de celebridades. Você vê a audiência que tem um programa como Big Brother, que é um lixo. Aí você vê milhões de pessoas focadas todas as noites num programa idiota, imbecil, imbecilizante, que não agrega, que não produz. Enquanto isso, os problemas nacionais são ignorados. Ninguém quer saber, ninguém está atento, não está importante, não quer pensar, não quer refletir. E eu, sinceramente, claro, nós nunca podemos perder a esperança, mas quando você pergunta um horizonte, fica difícil a gente olhar, a gente não quer perder a esperança nunca. Porém, fica difícil de a gente enxergar uma luzinha no fim do túnel. O movimento, quando você olha a história ao longo de séculos, o que você vê é um movimento pendular. As coisas vão se deteriorando até um ponto que aí bate aquele limite que a população diz, chega. Isso aconteceu diversas vezes na história. O Império Romano foi o regime político mais poderoso da face da Terra e cometeram abusos inomináveis. E um dia ele ruiu, ele caiu. Depois, se você andar um pouco mais na história, tiveram vários regimes políticos totalitários, o absolutismo, a própria Revolução Francesa, né, que derrubou os reis. Então, é isso, né? Os czares, que era um regime absolutista, então veio o movimento dos bolcheviques, que foi apoiado em um movimento popular, onde eles tinham apoio da população, que depois se mostrou um regime totalitário e até pior e mais assassino do que eram os czares, né, que era um regime autoritário que tinha antes, mas também um dia ruiu. O regime comunista, que foi instaurado em 1917 na Rússia, com Lenin, depois de Stalin e depois todos aqueles ditadores que vieram, ruiu em 1989. Então, de repente, ninguém sabe se nós veremos, Erivan, ou se só os nossos netos vão ver. Mas, se você me pergunta o horizonte, no curto, médio prazo, a gente não enxerga um horizonte. Mas não podemos perder a esperança, tudo é possível. Porque a saída viria, primeiro, através da educação, através do envolvimento da sociedade, das instituições sociais, se envolvendo nas campanhas políticas, promovendo melhores escolhas e simultaneamente, além desse processo de reeducação, vamos chamar política, teria que ter também uma educação, um sistema educacional que talvez dentro de 20, 30 anos, como mostrou alguns tigres asiáticos, como a Coreia do Sul, a Malásia, 20 anos, 30 anos, é um tempo suficiente para se promover uma revolução no sistema econômico e promover melhor distribuição de renda, crescimento, desenvolvimento e tudo mais. Agora, pelos indícios e sinais que nós observamos no nosso país atual, e pelo estado de apatia da nossa população, fica difícil da gente acreditar que isso venha resultar em um movimento nessa direção. Pois é, Atílio, inclusive o atual governo prometeu a tal da picanha com cerveja e está dando abóbora, né? Era só para a campanha. Mais um engodo, mais um engodo. Ninguém lembra mais disso. Ninguém lembra mais disso. Isso é que é... As pessoas se focam agora no Big Brother, né? E as coisas vão acontecendo. É um estado de alienação, de apatia, de indiferença, sabe? Que é como se ninguém está nem aí. E as coisas se deteriorando. Mas tanto o processo de construção quanto de destruição, ele é lento. É como um câncer. Ele vai devagarinho, devagarinho, se instalando, minando, destruindo as defesas internas, e um belo dia é o colapso. Então é mais ou menos isso o que a gente vê acontecer com o tecido social brasileiro. É lamentável, mas essa é a realidade que nós estamos olhando, observando no Brasil atual.